Se tributar os dividendos, as ações vão subir. Se você acha que essa frase não faz muito sentido, fique até o final do vídeo para entender um pouco mais sobre esse assunto. Fala pessoal, faz um tempinho que a gente não faz um vídeo aqui no canal, e com essa questão da reforma tributária, eu vi alguns grupos comentando alguns pontos, eu vim aqui trazer um pouco uma visão diferente para vocês. Primeiro, vocês devem estar se pensando, quem é essa pessoa para falar, que se tivermos tributações de dividendos, as ações vão subir? Então, primeiro vou me apresentar, sou o Vinícius, sou formado em engenharia mecânica, especialização em finanças avançadas pelo INSPER, de certificações de mercado financeiro, tenho de agente autônomo, CEA de especialista em investimentos, CFP de planejamento financeiro, e atualmente sou um CFA Level 2 Candidate, a maior certificação global de investimentos. Além disso, sou o Head de alocação, então quem cuida da alocação dos nossos clientes no escritório Squared Capital, que hoje conta com mais de 2 bilhões de reais sob custódia. Então é uma contribuição, acho que tem um certo ponto para vocês darem uma olhada, e acho que esse vai ser o ponto do vídeo. Comentar um pouco, uma outra visão sobre como a tributação de dividendos pode impactar as ações. Nós vimos ali que a nova reforma tributária, eu não vou entrar no mérito se eu concordo ou não com essa reforma tributária, eu vou me ater a fazer uma análise um pouco mais direta sobre os impactos de tributação de dividendos em preço de ações. Nós vimos que, dado a proposta de tributar dividendos de fundos imobiliários, os aluguéis, os fundos imobiliários caíram muito. Dado que boa parte, 95% do lucro dos fundos imobiliários precisa ser distribuído como dividendos. E quando a principal receita do acionista, no caso do cotista do fundo imobiliário, é o dividendo, quando você vai ter uma queda nesse dividendo, obviamente o valor tende a cair. Então a primeira tributação era esperado que talvez os fundos imobiliários caíssem em linha com esse percentual de tributação, porém já tiveram alguns pontos, os fundos imobiliários caíram bastante quando foi apresentada essa primeira proposta, agora já voltaram um pouco, então hoje está meio que neutro o efeito da proposta em si, dado o preço de mercado. Mas aí eu vi umas pessoas comentando em alguns grupos que eu participo de investimentos, e falando que, se tributarem 15%, os dividendos de ações, na proposta inicial estava 20%, mas já estão falando que deve ir para a casa dos 15%, que as ações deveriam cair os mesmos 15%, dado que o acionista, na teoria, iria ganhar 15% a menos de dividendos. Vamos lá, acho que o principal ponto, que as pessoas acabaram fazendo confusão e demonstrou um pouco de falta de conhecimento em como é precificado as ações no mercado, que esse vai ser o ponto do nosso vídeo para nós conversarmos um pouco. Ali, muitas pessoas que fizeram essa frase, se expressaram dessa forma, meio que acreditavam, que, basicamente a única forma de um acionista ganhar dinheiro seria através dos dividendos, por isso que a queda deveria ser em linha dos fundos imobiliários quando nós tivéssemos uma tributação ali. Só que um ponto, então, quando uma ação tem um preço, tem várias formas, de você fazer um valuation, Valuation é a precificação de um ativo. E um dos modelos que a gente pode colocar que é o mais simplista de todos, seria o modelo de Gordon, o modelo de dividendos descontados. Aí sim, se a gente usasse só esse modelo, como o dividendo vai ser menor, ali na ponta final do acionista, a gente poderia sim ter uma queda no preço de ação. Porém, tem alguns pontos ainda para passar nessa reforma, como eu disse, não vou entrar no mérito dessa específica, mas o que aconteceria? Iríamos tirar imposto de renda da pessoa jurídica, então a PJ pagaria menos imposto para esse imposto e para a pessoa física. Se na margem esse efeito tivesse neutro, não aumentasse a carga tributária, então a gente não haveria nenhuma diferença em relação a isso. Porém, a gente sabe que no Brasil as coisas acontecem bem assim, e pode ser que com essa reforma nós tenhamos um aumento de tributação. No caso, ali no tributo, na alíquota final, ficaria um pouco maior se a gente tributasse os dividendos, porque o percentual que tiraria da pessoa jurídica não seria o suficiente para compensar aquilo que estaríamos adicionando na pessoa física. E aí a gente poderia ter uma queda nas ações que fossem precificadas pelo modelo de Gordon, modelo de dividendo descontado. Que basicamente, esse modelo, você pega o dividendo da empresa, divide pelo seu custo de capital mais menos uma taxa de crescimento. Então, quanto mais a empresa crescer, mais ela vale, e quanto menor o seu custo de capital, mais ela vale, e quanto maior for o dividendo, mais ela vale. Se o dividendo caísse, os outros dois itens se mantessem constantes, aí nós teríamos uma queda de preço da ação. Porém, isso é um modelo, como eu falei, muito simplista e praticamente não utilizável no mercado financeiro, dado que normalmente, quando você vai usar esse modelo para alguma empresa, são modelos de empresas muito maduras, onde não tem muito mais onde crescer, o crescimento dela vai ser um pouco em linha ali com a economia do país, que a gente faz um modelo de uma fase só. Então, muitas das vezes você não vai usar esse modelo para precificar ativos. É uma forma simples, que as pessoas até gostam de falar, porque na internet, vender simplicidade é uma coisa legal e vende mais fácil do que coisas complexas, como algumas explicações desse vídeo. Então vamos lá, Como que realmente, que modelo de valuation é o mais utilizado?
O modelo de valuation mais utilizado é o modelo de fluxo de caixa descontados, é o DCF, né, o Discount Cash Flows. Mas basicamente a gente usa o Free Cash Flow to the Firm, né, o FCFF. Então que seria o preço, desculpa, o caixa que é gerado para pagar a firma, não a empresa. Qual que é essa diferença? É o fluxo de caixa gerado para pagar acionistas, né, que seriam os shareholders, mas também as pessoas que têm dívida da empresa, os debt holders, né? Então você tem que pagar os dois. Depois disso, você vai achar um valor de firma dessa empresa, tirar quanto ela tem de dívida, né, somando depois os caixas, etc., para achar o valor de mercado da empresa, né? Então, você não acha o valor de mercado na sua conta, normalmente, você acha o valor da firma, tira a dívida e assim por diante. Então, vamos lá. Se nós tivéssemos, né, uma diminuição de imposto para a pessoa jurídica, né, se a pessoa jurídica pagasse menos imposto, esse fluxo de caixa tenderia a aumentar, né, dado que a empresa, no fim do dia, vai ter um fluxo de caixa maior. Então, isso poderia ser benéfico. E, além disso, um outro ponto, né, quando você vai calcular esses fluxos de caixas, você tem que sempre colocar um valor terminal, né, que seria o valor da perpetuidade que nós falamos. E um ponto que impacta muito esse valor da perpetuidade, que dependendo da empresa, pode chegar a 60%, 70% do valor dela, empresas mais maduras na casa dos 40%, seria o G, o crescimento. E esse G de crescimento, né, na perpetuidade, normalmente é ali em linha, né, com o PIB do país, mas tem uma forma que o pessoal usa bastante, que seria basicamente o ROI, né, então é o Return of Equity, né, que é o retorno sobre as ações, basicamente, vezes 1 menos o payout, né, então seria vezes o índice de retenção. Então, quanto menos a empresa distribuir e maior for o ROI dela, maior ela pode crescer na perpetuidade. E é um ponto que vocês precisam prestar atenção. O ROI, ele basicamente é lucro líquido dividido pelo PL, né, o patrimônio líquido. E aí, uma empresa pagando menos imposto, o lucro líquido dela tende a aumentar, né, dado que o imposto vai ser menor, que o imposto vai estar lá na pessoa física, não na jurídica, então o lucro líquido é maior. Logo, o ROI dela tende a ser maior por conta disso. O ROI tendendo a ser maior, você vai tendo ali 1 menos o payout, ela deve crescer mais. Um outro ponto, né, se a empresa tiver um mercado endereçável para crescer, provavelmente ela vai distribuir menos dividendos, né, então o payout dela vai ser menor, porque ela vai querer reinvestir nela mesma, né, dado que se eu distribuir meus acionistas, eles vão ter que pagar imposto na pessoa física, então deixa eu reinvestir, dado que tem um mercado endereçável. É claro, empresas muito maduras não tem muito para onde investir, para onde colocar esse dinheiro, então muitas vezes elas vão distribuir para os acionistas mesmos. Então com isso você pode ter um ROI maior, dado que o lucro líquido menor, e além disso um payout menor, fazendo com que o G de crescimento no longo prazo possa ser maior ainda, né, trazendo de novo mais valor para a empresa. Um outro ponto, a gente vai começar a descobrir, né, que no Brasil quase inexistente, outras formas de remunerar o acionista. Porque aqui no Brasil, basicamente, a pessoa só entende de dividendos, né? Parece que só existe essa forma de você ganhar dinheiro. Ganho de capital, quase nunca é falado, que parece que é crime no Brasil você vender uma ação, né? Tá dos influencers digitais, só pode comprar, você não pode vender nada. É o buy and foda-se, é o preço não importa, então só compra, e o dividendo um dia vai pagar o seu custo de vida. Então, com isso, as pessoas parecem que têm a cabeça que não, beleza, só preciso ter dividendo na conta, que isso é a única forma de eu ganhar dinheiro. Porém, né, nos Estados Unidos, existem os shares buybacks, que são os programas de recompra de ação, que lá é muito usado. Tanto até se vocês olharem, deram uma pesquisada, quando a Apple distribuiu os primeiros dividendos dela, ela caiu no mercado, porque foi um ponto ruim. Os acionistas queriam que ela continuasse investindo nela mesma e reinvestindo isso para ela crescer mais, dado que lá, né, não tem um dividendo mínimo obrigatório a ser distribuído. Então, com isso, o que a gente consegue ver? A empresa, né, fazendo recompra de ações, o que ela costuma fazer? Precisa distribuir o dividendo ali para você, que vai ter um imposto de renda, ela pega esse lucro que ela tem e compra as ações do mercado. Normalmente ela pega essas ações, põe em tesouraria e cancela elas. Fazendo isso, o que acontece? O PL, patrimônio líquido delas, diminui. A forma do ROI que é lucro líquido dividido por patrimônio líquido. Patrimônio líquido menor, ROI maior. Então já vimos dois efeitos que provavelmente vai aumentar o ROI da empresa. Tributação de dividendos, você não vai provavelmente distribuir tanto como você distribuía antes, vai preferir remunerar seu acionista via recompra de ações, você aumenta o seu ROI diminuindo o seu patrimônio líquido, e ainda como o seu lucro líquido vai ser maior, dado uma líquido de imposto menor, você tende a ter um ROI maior ainda, cresce mais. Então, para empresas de crescimento, isso é muito benéfico. É claro que muitas pessoas preferem empresas mais maduras, porque acaba sendo um pouco mais fácil de analisar, mas para empresas de crescimento é um excelente ponto que você vai ter de melhora, muito provavelmente de performance dela mesma. E até é um ponto, né, que, por exemplo, eu vou deixar um link aqui, que é do CFI, que é falando um pouco, né, sobre shares buybacks versus dividendos, né, que mostra que no longo prazo, fazer recompra de ações
é muito melhor do que dar distribuir dividendo para os acionistas. Outro ponto, né, tem até alguns estudos falando que empresas que distribuem dividendos tendem a se valorizar mais. Mas quando você pega uma literatura, né, um pouco mais pesada, você vai ver que nos fatores de investimentos, né, que a gente pode basicamente se quebrar, né, a alta das ações por alguns fatores. Quando a gente pega o modelo mais simples de todos, né, o que o CAPM, que é o Capital Asset Price Modeling, o principal fator é o risco de mercado, né, que seria o beta. Aí depois você vai ter outros, que você tem o multifactor, que você pode colocar mais de um, você vai ter o Family Friend, então tem algumas formas de fatores que você pode fazer, até existem, né, os Factor Investing, que investe através de fatores das empresas, porém, dividendo não é um fator, né, não é um fator de crescimento da empresa, e sim geração de caixa, né, então geração de caixa entra assim como um fator da empresa, que é aquilo que é o medido para fazer um valuation. Então, dividendo em si não é um fator para a empresa valorizar mais ou menos ou usado em investimentos. Então, acho que é outro ponto que traz, né, nós nos aproximamos de países mais refinados em termos de mercado de capitais que criam esses outros modelos de remuneração para o acionista. E até outro ponto que, quando provavelmente, né, se porventura tiver essa tributação de dividendos, o que vai acontecer? Vocês, nós, né, investidores, provavelmente, se nós não vivermos de renda hoje, se a gente não precisar viver de renda hoje, estamos só acumulando capital, você não vai querer que a empresa pague dividendos, ou que ela pague o mínimo possível. E por que disso? Imagina você, né, que tem 100 mil reais. Aí você vai lá, recebe R$1.000 de dividendo, né, 1% disso daí. Aí você paga 15% sobre IR, né, que se passar deve ser mais ou menos nessa linha. Então você vai pagar R$150 de IR, ficando com 850 na sua conta. Como vocês sabem, né, você paga R$1.000 de dividendos, você vai ter que tirar esses R$1.000 das ações, né, esse preço sai das ações. Aí você vai ter 99 mil do preço das ações, mais 850, que vai ser o valor que você vai ter no seu bolso de dividendos. Show, né? Então eu teria 99.850, arredondando. Aí outro caso, imagina que você tem esses 100 mil, mas você comprou por 50 mil reais, né? Então você tem um lucro de 100% nessas ações. Ao invés de você receber esse dividendo, você vender R$1.000 em ações, né? Então, por exemplo, a gente vende R$1.000 em ações, vai ter os 99 mil lá, vendi R$1.000 em ações. Só que desses R$1.000, 500 é lucro e 500 foi o dinheiro que você colocou. Você tem que pagar 15% de lucro, né, de R, sobre o lucro que você teve. Então, esses 15%, de vez de ser sobre R$1.000, que foi o valor do dividendo, passa a ser sobre o valor de R$500. Então, você pagaria apenas R$75 de imposto, em vez dos 150, caso tenha sido distribuído o dividendo na sua conta. Então, você teria mais dinheiro, se você vendesse os R$1.000 das ações, dado o IR que você pagaria menor, do que se a empresa distribuísse R$1.000 de dividendo. Então, você vai conseguir, você vai querer, né, que empresas que não, se você não precisar desse dividendo para viver hoje, que a empresa não distribua, porque você não vai pagar imposto que você não precisaria ter pago. É quando você precisar, porventura, usar o dinheiro, você vai lá e vende uma parcela das ações, que tributariamente vai ser mais eficiente, né? Então, acho que, reforçando, né, o ponto do vídeo, de novo, não estou falando aqui que a reforma é boa ou ruim para o investidor ou para o Brasil, só estou falando que as pessoas têm que parar, né, de ter essa ideia que só dividindo é uma forma de remunerar o acionista, que existem outras formas, que a análise é mais profunda do que simplesmente tributar 15%, as empresas vão cair 15%. Algumas vezes aqui eu já falei sobre isso, a questão, né, de não ter só ganhos com dividendos, existem outras formas de você ter essa remuneração. E esse é o ponto. Pô, qualquer outro argumento, traga aí na discussão, mas um argumento um pouco mais, né, pensado, algo mais discutido mesmo, do que simplesmente palavras, né, de ódio e simplesmente palavras feitas. A argumentação é mais importante, né, a gente consegue ter uma discussão um pouco mais profunda, quando a gente traz dados e argumentos, então a gente olha, né, para outros lugares que eles têm feito por lá e formas de remunerar o acionista. Fechado, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não falei no começo, mas, pô, ficou até agora, se inscreve no canal, por favor, dá aquela força. Em breve, provavelmente, a gente deve começar a lançar novos vídeos. A gente tinha mais vídeos no começo. Dado o tempo, a gente parou um pouco. A gente deve trazer mais vídeos daqui pra frente. Fechado? Valeu, até a próxima.